probleminha na internet aqui, acho que voltou. Mas eu não tô te vendo. Ah, parece. Aí o pessoal tá chegando. Vamos aguardar um pouquinho só e a gente já começa a nossa live. Depois você vê. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá vendo bem? Vou ver se aparece. Aí a Leia já tá vendo. Viviane, boa noite. Bem-vindas. Pede pra compartilhar. Quem for entrando vai compartilhando para os seus amigos para poder a gente lotar essa live aí. Legal. Sei que muita gente deve estar ainda na ressaca do chocolate, né? Porque a gente escolheu justamente a Páscoa para poder fazer essa nossa primeira live. Acabou que também foi providencial, né? A gente pegar um momento como hoje, que é um momento bom para a gente estar em reflexão, para falar sobre uma coisa tão importante quanto o karma na vida da gente. Pergunta quem tá aí. Quem for entrando, gente, vai compartilhando com seus amigos para poder a gente ter bastante gente aí, começar a nossa live. Só aguardar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Quem já tá aí é a Leia, né? Viviane, quem mais tá aí? Dá um oi. Sete, seis. Ô Nancy, tudo bem? Faz tempo, hein? Seja bem-vinda, Cuca. Bem-vinda, André. Oi, André. Boa noite para vocês. Ô, Rosana. Um abraço para o Ramon também.
Oi, Dida, conseguiu, né? Tá vendo aí? Bom, gente, essa é a primeira live que a gente está fazendo na nossa página do Face, né? Para aqueles que já me conhecem, boa noite, né? Eu sou o Pierre, sou terapeuta responsável pela página do Face, responsável pelo trabalho de resgate cósmico da nona dimensão. E a gente já vem aí numa caminhada longa de mais de 10 anos, né? Fazendo esse trabalho, tentando ajudar as pessoas aí a ter uma nova concepção da sua própria existência, ter uma nova visão sobre si mesmas, para poder assim obter uma autonomia que muitas vezes as pessoas não têm. Para aqueles que não me conhecem, é um prazer, né, tá tendo vocês aqui nesse dia de hoje como convidados. E essa é a primeira, mas é a primeira de muitas, né? Vamos fazer muitas lives aí falando sobre assuntos diversos. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês também, com temas, com coisas que vocês gostariam de saber, né? Com perguntas, e isso é uma coisa que só vai acrescentar e ajudar a fazer nossa conversa crescer cada vez mais, ficar cada vez mais instrutiva. Hoje a gente vai falar sobre karma, né? Quando a gente fala de karma, geralmente o primeiro pensamento que vem à mente da maioria das pessoas é o quê? Ah, é algo ruim, né? Geralmente é muito comum a gente encontrar um amigo, uma amiga, às vezes um parente, que se refere sempre à tendência do karma como sendo algo ruim, né? Como sendo algo maléfico na nossa vida. Um exemplo muito comum, por exemplo, é quando alguma coisa acontece de errado ou acontece fora daquilo que você espera, né? Vamos dizer assim, contra a sua vontade. E a pessoa, ela tem aquele costume de dizer: ah, mas isso é meu karma, ou fulano é um karma na minha vida. É muito comum a gente ver esse tipo de mensagem, esse tipo de comportamento, né, com a maioria das pessoas. Só que, e se a gente parasse para pensar? Será que o karma seria realmente algo tão ruim assim na nossa vida? Será que o karma não seria uma segunda oportunidade, uma chance de fazer de forma mais adequada aquilo que porventura a gente não fez direito? A maioria das pessoas acaba não tendo essa reflexão, e aí por conta disso, a visão delas sobre o karma acaba sendo algo sempre muito ruim. E geralmente na nossa vida, eu não sei na de vocês, né, mas pelo menos na minha é uma coisa muito comum, isso acontece. Todas as vezes que a gente encara algo de uma forma negativa, de uma forma que não seja positiva, o que acontece? Aquela coisa vai ficar cada vez mais difícil, né? É normal, a gente sabe que existe aí o poder do pensamento, o poder das palavras, e por conta disso a gente sabe que dependendo da forma como a gente veja as coisas, da forma como a gente vai vibrar em cima daquilo, isso vai fazer toda a diferença, né? Ah, Pierre, mas isso é diferente do karma. Por quê? O karma também não é algo que estaria presente dentro da sua vida. O fato de você necessariamente desconhecer a origem desse karma não significa que ele não seja algo que faz parte da sua vida, como uma série de outras coisas. Sendo assim, dessa maneira, ô Flávia, bem-vinda. Faz tempo, hein? Manda um abraço pro Beto por mim. Bom, sendo assim, né, acho que a visão da gente sobre o karma talvez seja o ponto-chave, seja a forma
como a gente poderia mudar um pouco as coisas. Né? Todo mundo sabe que karma é algo mal resolvido. É alguma coisa que ficou. A grande maioria das pessoas, pelo menos aquelas que estudam um pouco mais sobre espiritualidade, elas têm a tendência de perceberem que o karma geralmente é uma pendência, algo mal resolvido de uma outra existência. Mas o karma não necessariamente precisa ser de uma vida passada. Quando você faz qualquer ato de iniquidade, ou seja, qualquer tipo de situação que porventura você está agindo com outro de uma forma como não seria correspondente igual ao que você gostaria de receber, você está gerando karma. Sendo assim, os karmas de vida passada, sim, eles existem, são em grande escala os que existem em maior parte na nossa vida, mas eles não são os únicos. Tá? Eles não são os únicos. Existem os karmas de vida presente. Opa, boa noite, Marina. Conseguiu conectar, hein? Edson, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu tô aqui falando, mas eu tô na dúvida se vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu falo, mas eu não sei se vocês estão ouvindo. Ah, beleza. Legal. Bom, então, sabendo que todo mundo está ouvindo, eu fico mais tranquilo, né? Melhor assim. Ah, legal, Rosana. Então, gente, retomando aí a nossa linha de pensamento. Oi, Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. Quando a gente fala de karma, muitos pensamentos vêm à nossa mente. Geralmente, como eu tinha dito, a maioria deles não são dos melhores, tá? Por quê? Ficou na nossa mente um ensinamento meio pragmático de que o karma é associado necessariamente a coisas ruins que acontecem na sua vida. Assim como muitos ensinamentos que a gente tem, né, quando criança, e você cresce, e depois alguns daqueles ensinamentos você vê que não é bem assim. A essência deles, algumas pessoas conseguem manter, mas em suma você acaba desenvolvendo uma linha de pensamento sua, e algumas vezes você chega a uma outra verdade. Tá? Essa outra verdade, que vai ser a sua verdade, é aonde você vai desenvolver então a sua vida para você conseguir dar prosseguimento às coisas. E no caso do karma? No caso do karma é muito comum que a gente, quando comece a buscar realmente um conhecimento mais voltado para o âmbito espiritual, comece mais esse mergulhar no autoconhecimento, né, para buscar o entendimento de si próprio, de determinadas coisas que a gente não entende, que acontece com a gente se depare com o karma, né? E com algumas doutrinas que estudam o karma, que falam sobre o karma. E a primeira visão que vem é que o karma é uma pendência, né? O karma é um débito, que o karma é uma dívida. Essa palavra dívida é a palavra mais falada dos últimos séculos, né? Todo mundo fala sobre karma e associa diretamente à dívida. Né? Dívida. Gente, dívida geralmente é o quê? É algo que você fez, não pagou, e necessariamente sabe que tem para pagar. Vamos pensar, no caso do karma. O karma de vida presente... Pois é, Patrícia. É muito comum esse pensamento.
No caso da vida presente, tudo bem. Se você cometer um karma com alguém, você vai lembrar. Necessariamente, se você é uma pessoa que você busca um processo de ascensão, né, de expansão de consciência e tal, aquilo vai ficar batendo na sua cabeça até que, enfim, um dia você consiga pagar este karma. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Mas e no caso dos karmas associados à vida passada? Né? Acho que a gente não poderia enquadrar em dívida, uma vez que durante o processo de reencarne, você não lembra nem da sua última existência e nem das existências anteriores. Claro, isso não quer dizer que isso vai eximi-lo do peso do karma, tá? Mas não necessariamente também isso transforma o karma numa dívida. Aqui no Brasil, onde a gente vive, né, o nosso país, ele é um país muito miscigenado, ele é um país que a gente tem uma facilidade aí de ter acesso a todo e qualquer tipo de informações. Tem um monte de informações sobre muitas doutrinas, sobre muitos tipos de terapias, de energias. Então, assim, aqui a gente tem uma facilidade de ter uma gama de conhecimento muito grande. E por um lado isso é muito bom. Só que por outro lado, essa facilidade de ter o acesso a muitos conhecimentos também não é uma coisa tão boa. Por quê? Uma vez que esses conhecimentos chegam aqui, e algumas vezes eles chegam de locais muito distantes, como o Oriente, né, como a Índia e assim por diante, chegando aqui a gente não tem o devido conhecimento completo do que a essência daquele ensinamento quer dizer. E quando chega aqui no nosso padrão, o que a gente faz? A gente adapta para a nossa realidade. Foi assim com muitas coisas, tá? Vocês vão lembrar aí que alguns termos, por exemplo, como a própria palavra forró, né? Que é engraçado a gente pensar que forró vem de for all, que era para todos, né? E virou forró aqui, que não tem nada a ver com a original do que a palavra realmente significava. E mais ou menos acontece isso também dentro do que diz respeito aos quesitos do padrão energético. Muita gente não sabe, mas a palavra karma em si, ela vem do hindu, né? Ela tem sua origem na Índia. E a tradução literária desta palavra para a nossa linguagem seria segunda oportunidade ou segunda chance. Tá? E se a gente parar para pensar que a origem da palavra karma significa segunda chance, segunda oportunidade, já muda a nossa visão quanto ao fato de que isso viria a ser, por exemplo, uma pendência. Tá? É como, por exemplo, a criança que estuda o ano inteiro e chega no final do ano e fica em recuperação. É ruim. Claro, ninguém estuda o ano inteiro para chegar no final do ano e ficar em recuperação. Mas não necessariamente também significa que você está reprovado. Se você ficou em recuperação, se você se esforçar através do seu esforço pessoal, você tem uma chance de recuperar-se e passar. E assim é o karma. Pierre, mas geralmente o karma ele envolve um processo de sofrimento muito grande, a gente sofre com o karma, e eu conheço pessoas que sofreram, tiveram doenças. Então, gente, essa parte do sofrimento, ela está associada diretamente, justamente ao fato da visão que a gente tem para com o karma. É só a gente pensar. Não, ele não deixa de ser uma pendência, Patrícia, mas ele não é uma dívida, como a gente costuma falar, entendeu? Ele é uma segunda oportunidade de você fazer uma coisa que você não fez adequadamente da maneira correta. Algumas pessoas, elas vão ter algumas coisas ligadas ao seu campo, à sua vida, de forma kármica, que elas são imprescindíveis, ou seja, elas são muito necessárias para você poder desenvolver
para você se desenvolver, né? Para você evoluir. Outras não, elas vão passar por algumas situações kármicas ao longo da vida, mas essas situações elas podem fazer com que você passe por uma determinada situação ou não. Tudo vai depender da forma como você executa também o seu livre-arbítrio. Mas falando novamente, como eu falei, sobre o karma, né, e sobre a sua parte de execução, o karma não é muito diferente de muitas coisas que a gente encara na nossa vida. E a forma como você encara aquela coisa é que vai ser proporcionalmente inversa à facilidade ou à dificuldade de você encontrá-la e de você finalizá-la. Ora, se você começa uma situação já pensando que essa situação vai dar errado, que essa situação é ruim, que essa situação é algo maléfico para você, o que vocês acham que vai acontecer? Que vai ser o caminho mais florido do mundo? É claro que não. A gente não pode esquecer que nós seres humanos somos seres vibratórios, ou seja, nós estamos vibrando em energia o tempo inteiro em tudo que fazemos. O nosso pensamento ele possui radiações mentais muito potentes. Tudo que você faz, vibra e mentaliza vai acontecer. Isso é inevitável. Ah, PR, mas e quando a gente pensa sem querer? Infelizmente, também vai acontecer. Por isso que é importante que a gente eduque a nossa linha de pensamento para conseguir assim ter um maior controle sobre o nosso livre-arbítrio. Uma vez que você tem um controle melhor sobre o seu livre-arbítrio, ou seja, você começa a ter mais consciência, você começa a perceber que algumas nuances de coisas que acontecem em sua vida, na verdade, muitas vezes são uma consequência contrária da forma como você vibrou naquele momento. E se você não queria tal coisa, né? Se você não queria ter tal desfecho, então por que vibrou naquela vibração? Por que você direcionou energia para aquilo? Quando você não quer algo, você não pensa nesse algo, você não vibra neste algo. Por quê? Porque quando você vibra, você está gastando energia, você está direcionando o seu esforço, está direcionando a sua mente em cima daquilo. Então, ou seja, para o universo, qual é o entendimento? Eu penso, logo eu quero. Se você está direcionando a sua energia, o seu foco para aquilo, é claro que o universo vai entender que você quer aquilo. Mas eu estou pensando em algo que eu não quero. Então, infelizmente, as coisas não funcionam muito bem dessa maneira. Se é algo que a gente não quer, para que pensar nele? Entendeu? E assim, muitas pessoas acabam tropeçando, porque a gente não consegue perceber essas nuances, entendeu? Infelizmente, a gente não nasce com manual de instrução para poder ir colocando essas coisinhas em pauta de forma mais fácil, né? Para a gente poder decodificar as coisas. E no caso do karma é a mesma coisa, né? O fato então da gente também não lembrar das nossas existências e assim por conta disso também não lembrar exatamente de tudo que a gente já fez, faz com que quando um karma apareça em sua vida, quando você se dê em fronte com ele, você acabe tendo uma reação de revolta, né? Ou às vezes a pessoa não fica revoltada, mas ela fica sem entender o porquê de tal coisa estar acontecendo. Então ela não se revolta, mas ela também fica inconformada, né? E aí, por conta disso, o problema continua ali, tá? O fato, por exemplo, de um problema ter se apresentado na sua vida e você começar a se vitimar, né? Poxa, mas eu sou tão boa pessoa, por que que isso está acontecendo comigo? Você é boa hoje, né? E ontem? E anteontem? E noutra vida? Você não tem essa consciência. E aí, por conta disso, você também não sabe se esse resultado que está acontecendo na sua vida não é algo que está sendo, vamos dizer assim, direcionado para corrigir uma má conduta do passado. Mas hoje eu não tenho essa má conduta. Sim,
Mas o fato de que essa má conduta do passado está presente na sua energia, ficou presente, marcada como uma mácula na sua aura, faz com que ela não tenha saído dali. Você só não a usa mais, você não lembra mais dela. É como você ter uma ferramenta que você não utiliza mais, entendeu? Mas isso não significa que ela deixou de fazer parte de você. Quando você supera aquele processo kármico e você muda a vibração, você não paga uma dívida, mas você ganha um novo padrão de consciência, um novo padrão vibratório. E é esse o segredo do karma, a magia do karma. O problema do karma é a forma como nós enxergamos ele. Mas quando a gente passa por aquele período kármico que a gente supera, o que a gente percebe? Que depois parece que vem um período de calmaria, né? As coisas se encaixam com mais facilidade no lugar. A gente muda, nossa visão muda, nossa forma de lidar com as pessoas mudam. A gente cresce, tá? O período de karma, ele é negativo, mas o aprendizado que ele traz é positivo. E se a gente conseguisse ter esse aprendizado sem um momento negativo? Nossa, seria uma maravilha, né? Se a gente conseguisse passar pelo período do karma sem ter que sofrer, seria ótimo, né? Ainda mais a gente olhando aí para fora, vendo esse mundinho nosso, que é tão pequeno, mas tem tanto sofrimento. Será que o sofrimento é culpa do karma? Será que o sofrimento é culpa das entidades negativas, como alguns gostam de afirmar? Será que o sofrimento é culpa do governo, né? Como hoje parece que virou moda culpar o governo por causa do sofrimento. Ou será que o sofrimento é culpa de nós mesmos? Sofrimento, gente, ele faz parte da dimensão a qual a gente está. Tá? Infelizmente, a gente vive em um planeta de terceira dimensão, onde na terceira dimensão a gente sabe que ela é densa. Por conta da sua densidade, a gente tem aí o envolvimento emocional com uma série de questões. As emoções humanas são fortes o suficiente para causarem uma lambança desmedida na vida da gente, se a gente deixar. Então, ou seja, o sofrimento, ele faz parte de uma realidade de terceira dimensão. Ela faz parte de uma realidade densa como essa nossa. Mas permitir-se sofrer, ou seja, permitir-se ser envolvido por esse sofrimento, isso é opcional, tá? Isso só você vai decidir se é algo que você vai querer ou não. Quer verem um exemplo? Por que tem pessoas que elas descobrem às vezes que elas estão com uma doença terminal, né? Um câncer, uma AIDS, alguma coisa, e em poucas semanas aquela pessoa passa de um padrão sadio para realmente doente. Ela parece que definha em poucas semanas e simplesmente acaba indo embora, né? Ela faz a sua passagem. Enquanto tem pessoas que descobrem a mesma coisa e às vezes ou obtém a cura ou tem uma vida mais longa, de mais de 10 anos. Tem pessoas que estão sadias do lado dela, que morrem e aquela pessoa fica. Qual é a mágica que acontece se a doença é a mesma? Qual é a mágica que acontece uma vez que a gente sabe que o sistema imunológico humano vai trabalhar da mesma maneira nos organismos da gente? Será que aquela pessoa que definhou não trazia problemas prévios na sua psique, no seu âmago, consigo própria? Muitas coisas às vezes mal resolvidas, mágoas,
coisas emocionais que estavam já atrapalhando o caminho dela, e quando aquela doença, aquele quadro que se aproxima do seu campo de vida e ela percebe aquilo, vamos dizer assim, ela se vê dentro daquela condição, ela então simplesmente desiste. Enquanto outra pessoa que passa pelo mesmo quadrante, a forma dela de enxergar as coisas é já completamente diferente, onde ela pensa assim, peraí, mas eu vou vencer esta doença, eu vou passar por isso. Então, ou seja, gente, a forma como a gente encara as coisas, ela é importante para tudo. E na condição kármica que se apresenta na vida da gente, ela é também extremamente importante. Não necessariamente você vê que é aquela pessoa que passa algumas vezes por um processo de doença terminal ou de alguma coisa muito grave, ela quer entender a doença. Ela não quer entender a doença. Ela não quer saber como essa doença funciona ou mesmo de onde ela veio. Ela quer se livrar dela. Ela quer ficar bem novamente, ficar sadia. E no caso do karma, não. No caso do karma, quando a gente fala de karma, fala, mas por que desse karma? A gente quer saber o porquê. A gente quer esmiuçar de onde veio, o que eu fiz, porque eu sou bom. Ora, é lógico, todo mundo vai achar bom sempre. É próprio do ser humano. A gente sempre vai achar que a gente está indo pelo melhor caminho. Mas essa tendência de bom, de certo e errado, são coisas que elas são extremamente relativas, gente. São extremamente relativas. O que é bom para você hoje pode não ser amanhã, e o que é bom para você pode não ser bom para o seu vizinho. Por que muitas guerras estouram no mundo, se não justamente por causa de divergências de ponto de vista? Se a gente parar para pensar, o que é bom, vamos dizer assim, como um bem comum, um ponto comum para todas as pessoas, seria algo talvez muito mais gratificante do que pensar em resolver o seu primeiro para tentar depois ajudar o próximo. Já perceberam que muitas vezes quando a gente se decide ajudar alguém, ou fazer alguma coisa por alguém, ou se doar por alguém, mesmo que seja num momento onde você esteja precisando de ajuda, as coisas magicamente acontecem para você? Que mágica é essa, gente? Tipo um saldo do carro. Não é mágica. É simples. Se você tem um karma, você tem algo para resolver. Esse algo para resolver, ele vai te melhorar. Se você tem condutas de amor ao próximo, se você tem condutas de elevação dentro das verdades do espírito, dentro daquilo que a gente chama lei divina, você acha que o seu saldo negativo não vai ter um desconto, vamos dizer assim, no final das contas? É claro. Tudo é providencial e tudo é relativo, tá? Dentro do que diz respeito às questões kármicas também, existem os agravantes e os atenuantes. Não é muito diferente da parte burocrática física da nossa Terra aqui, né? É diferente, por exemplo, uma pessoa que mata uma outra pessoa sem remorso, sem pensar, né? Aquilo vai gerar um karma pesado, que tirou uma vida. Mas é completamente diferente de uma pessoa que matou um outro para salvar alguém. É completamente diferente. A mesma coisa acontece, por exemplo, pessoas que tiveram prostituição numa outra vida, né? A gente conhece, a gente sabe que existem pessoas que estão nesse ramo, estão nessa vida, estão dentro desse caminho,
E elas acabam desenvolvendo um gostar, elas acabam gostando daquele tipo de vida, elas acabam acostumando com aquilo, não se veem como se livrando daquilo. Isso tem um peso, karmicamente falando. E existem aquelas pessoas que elas acabam sendo encaminhadas para a vida, para uma vida dessa, e elas não têm opção. Elas se veem sem opção. Elas até ficam nessa vida, algumas vezes, durante toda a sua existência, mas contrariadas. Não é o que ela gostaria de estar fazendo, ela se sente ruim por dentro, humilhada. Então, é claro que isso também vai ter um peso kármico totalmente diferente. O interessante, gente, é a gente entender que quando a gente fala de karma, a gente tem que pensar que o karma, ele é a oportunidade que Deus e os seres divinos estão nos dando para sermos melhores. E se a gente parasse para pensar e refletir um pouquinho, um pouquinho cada dia que fosse, no que a gente fez hoje, no que a gente fez ontem e no que a gente vai fazer amanhã, a gente conseguiria já só aí provavelmente eliminar uns 80% dos nossos karmas futuros. Por quê? A gente veria o que fez, pensaria, tá, aonde eu posso ser melhor? Isso aqui eu errei, eu não quero mais. E se a gente fizesse isso a cada dia? A cada dia a gente fosse buscando uma forma de nos melhorarmos, como pessoas, como filhos, como maridos, como seres de luz. Ah, Pierre, mas é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Eu não falei que era fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui ainda nos dias de hoje, Depois de tanto tempo que a gente sabe que o nosso planeta já tem. Essa mudança, ela pode não ser fácil, mas infelizmente, como muitas coisas na vida da gente, ela é necessária. Ela se faz necessária. E por ela se fazer necessária, ela pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a visão que você vai ter sobre ela. Para a gente poder entender o karma, a gente não necessariamente precisa saber de onde o karma vem. Porque, inevitavelmente, é o fato de que o karma vem de nós mesmos. Em algum momento, seja nessa vida, seja em outra, seja em qualquer outra circunstância do tempo e do espaço, você cometeu algum ato de iniquidade relativa à lei divina que deixou uma mancha na sua aura. E você vai precisar limpá-la. Não tem jeito, tá, gente? Essa questão kármica, ela precisa ser resolvida. Agora, é claro, essa mancha que ficou é como, por exemplo, uma mancha de roupa. Existe a forma mais fácil e a forma mais difícil de você fazer a retirada dessa mancha. Você pode tirar um removedor de mancha, passar em cima da mancha, ela vai limpar. Vai ser mais fácil. Você pode meter 1 litro de água sanitária. Ela talvez não limpe, mas com certeza vai estragar a roupa. Então, ou seja, esse caminho é parecido com o caminho que a gente faz na questão dos quesitos da limpeza kármica da nossa vida. A gente tem uma série de caminhos aí, de encurtadores, onde a gente pode pegar para poder facilitar o processo de limpeza do nosso karma, para poder facilitar o nosso entendimento sobre ele, enxergar as coisas de uma maneira diferente, sobre uma nova visão. Mas a gente prefere ir sempre pelo caminho mais difícil. E o caminho mais difícil, além de ser mais longo, ele também não oferece as mesmas ferramentas, fazendo com que você tenha um trabalho às vezes muito maior e consequentemente fique mais tempo sofrendo numa coisa que poderia às vezes ser resolvida rapidamente. Para a gente poder então resolver as nossas questões kármicas, como seria
isso? Tem alguma fórmula mágica? Gente, não existem fórmulas mágicas para nada na nossa vida. Tudo na vida da gente requer esforço. E a limpeza kármica, o desenvolvimento do nosso caminho, da nossa vida em relação a essa expansão de consciência, a esse crescer espiritual, é o caminho. Sendo dessa maneira, não tem como a gente falar que existe uma fórmula mágica. A mágica é você mesma. A mágica é você estar atento a todas as coisas que você faz. A mágica é você não fazer ao outro aquilo que você não gostaria para si próprio. Entenderam? É bem simples, na verdade. É tão simples que a gente complica. Se você não gosta de feijão, por exemplo, por que você, cargas d'água, vai dar feijão para o seu vizinho? Entenderam? Se você não quer algo em sua vida, por que você vai oferecer este algo para a vida de outrem? Ah, mas não é fácil. Mais uma vez, eu falo, não disse que era fácil. É um caminho, é necessário. Faz parte da evolução. Não tem como a gente evoluir simplesmente dormindo e acordando falando que ficou mais iluminado. Ou simplesmente fazendo uma pequena técnica de 15 minutos de meditação. É um processo, gente. Existem uma série de infindáveis técnicas que podem nos ajudar no processo evolutivo. Tem uma série enormes. A gente tem terapias e mais terapias hoje aí que ajudam com uma série de facilitadores. Mas quem vai percorrer o caminho? Nós mesmos. Nenhuma técnica vai te ofertar a resposta. O máximo que a técnica, que a terapia, que seja o que for, vai te oferecer é uma bússola, aonde dentro do seu caminho você vai ter uma maior facilidade de direção para onde você vai chegar, aonde você quer chegar. Chegar lá é seu próprio pé quem vai galgar o caminho. Então, gente, essa caminhada, ela é exclusivamente nossa. Se ela vai ser mais longa, se ela vai ser mais curta, isso varia de pessoa para pessoa e da forma como a gente vai enxergar as coisas. É claro que a gente não pode esquecer que, assim como o karma, existem outras coisas que fazem parte da nossa linhagem energética, da nossa linhagem espiritual. Inclusive, uma delas é o tema da nossa próxima live, que é o Dharma. Tá? E na próxima live a gente vai falar sobre o Dharma. Assim como o karma, o Dharma é algo que faz parte da nossa existência. E o entendimento também do Dharma não é algo necessário para fazer com que ele apresente-se na nossa vida. Da mesma maneira como o karma. Mas o não entendimento do karma também não te dá a autonomia necessária para você poder passar pelos percalços que você tem em sua vida. E aí, você fica no meio do fogo cruzado? Exatamente, Nancy. Tudo é treinamento. Tudo na vida da gente é um treinamento. Se a gente parar para pensar, não tem nada na nossa vida que a gente não treine. A partir do momento que você nasce, você começa o seu treinamento. Você treina a falar. Ninguém te ensina a falar. Você aprende a falar vendo os outros falarem.
Aí você treina a andar. Ninguém ensina você a andar. Você aprende a andar vendo as outras pessoas andarem ao seu entorno. Aí é onde entra também o problema do karma. Como que você vai aprender a lidar com o seu próprio karma se você olha para as pessoas e tudo que você vê como resposta do karma é que ele é ruim, ou que é um sofrimento, ou que é uma dívida? Então, a gente também não pode pensar que a gente é igual papagaio, né? Ficar repetindo só o que os outros falam, ou o que os outros pensam, ou como os outros vivem. A gente também precisa ter o nosso próprio caminho evolutivo. E entender como o karma pode servir como um impulsionador no seu processo evolutivo é o que pode fazer toda a diferença. Aqui no trabalho de resgate cósmico, a gente revê essa parte kármica. A gente vai chegar lá, depois eu vou falar sobre o que é o resgate cósmico também mais para frente. E a partir do momento que a gente revê essa parte kármica, a gente entende uma série de coisas. Mas, gente, independentemente do conhecimento e do entendimento das coisas, 80%, vamos dizer assim, do esforço é pessoal, é você. Como eu disse, não existe técnica nenhuma no mundo, terapia nenhuma, trabalho nenhum que vá te dar respostas. Eles vão te oferecer linhas de pensamento, oportunidades. É a mesma coisa quando você lê um livro. Se você lê um livro, você vai entrar na história, você vai viajar naquela história. Se é um livro baseado em espiritualidade, você algumas vezes vai compactuar com a visão do autor. Mas é a visão do autor, não é a sua. Através daquela visão que você às vezes compactuou, você pode buscar a sua e então criar a sua própria visão, o seu próprio conhecimento, o seu próprio discernimento em relação àquelas verdades, para fazer a sua verdade. Porque no final das contas, gente, é a sua verdade quem vai fazer a diferença. O universo de cada um é específico. Né? Não adianta a gente sentar aqui, por exemplo, ficar uma meia hora falando sobre o que fazer e o que não fazer, o que é certo e o que é errado. Uma vez que a gente sabe que isso é muito pessoal, e a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. Pelo menos todo mundo, a grande maioria, sabe. Com base nos ensinamentos das lições que a gente tem das verdades divinas. Né? Então, de acordo com as verdades divinas, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. A gente tem uma série de coisas aí que a gente poderia estar fazendo e não faz. E tem uma série de coisas que a gente poderia não estar fazendo e faz. Algumas vezes é necessário, Patrícia, como eu tinha falado, a gente passar por uma situação kármica. Outras vezes não. Isso depende muito, isso é muito peculiar de cada pessoa, sabe? Não necessariamente, como eu falei, algumas vezes você precisa passar por um problema, por uma situação kármica, para você desenvolver o aprendizado. Algumas vezes no meio do caminho você já desenvolve esse aprendizado e acaba não passando pelo sofrimento. O que vai te dar o real aprendizado da coisa é a mudança da visão. Não é o percalço. Porque se fosse assim, gente, basta pensar. Né? Uma das coisas, você vê, como eu falei sobre doutrinas, né? Eu não me apego muito a nenhuma delas, né? Mas dentro de uma das doutrinas existe uma frase que fala assim, que quando a pessoa não se melhora pelo amor, ela se melhora pela dor. Né? Isso dá a ideia de que o sofrimento é necessário. Gente, isso não é verdade. Como isso poderia ser verdade? Vamos pensar, se as pessoas não melhorassem pelo amor, só melhorassem pela dor, a gente teria aí uma geração de santos no mundo. Quanta dor a gente tem
no nosso mundo. Quantas guerras, quantos sofrimentos, fome, quantas coisas a gente tem que causam dor no mundo. E se a dor nos melhorasse, não seríamos então uma geração de santos já, todos abençoados, né, preparados aí para a transmutação? Isso não é verdade. A dor, ela te cansa, é o máximo que ela vai fazer, mas ela não te muda. Até porque, até com a dor, as pessoas às vezes se acostumam. É aquela história do tá ruim, mas tá bom, sabe? Eu não tô do jeito que eu queria, mas eu vou levando. Então, ou seja, a dor não muda as pessoas. Mas as pessoas mudam quando elas cansam. Quando você diz, chega, cansei de ser saco de pancada. Foi a dor que te fez mudar? Ou foi o seu impulso, a sua vontade? Olha aí um dos segredos, uma das chaves. A sua vontade. A sua vontade de mudar. A sua vontade em executar as coisas. Ela sempre vai ser a sua arma secreta no que diz respeito à expansão de consciência, de crescimento, de direcionamento para a luz e inclusive no que diz respeito a vencer os karmas. Tudo vai servir como um impulsionador a partir do momento que a sua vontade esteja conspirando a seu favor. Por isso que eu falei, a diferença entre aquela pessoa que se coloca como uma vítima, né, que ela se vitimiza, e a diferença entre aquela outra pessoa que assume a sua responsabilidade, as rédeas, e fala assim, então agora eu vou mudar. Essa é a diferença, gente. Assumir os compromissos, não com ninguém lá fora, não com Deus, não com os anjos, nem com os seres cósmicos. Eles já evoluíram, gente, eles já chegaram lá. Assumir o compromisso consigo mesmo, com o seu processo de autoelevação. E pegar o processo deles, né, para evoluir. Exato. O que a gente pode pegar deles são os exemplos. A visão que eles têm é mais ampla. Isso não tem o que a gente falar sobre. A visão dos seres de luz, ante os percalços, as coisas pequenas que nós passamos, para eles é irrelevante, é muito mais amplo. Então a gente pega a visão deles e o exemplo deles e tenta pelo menos 1/10 que seja executar na nossa vida. Já vai fazer diferença. Mas para que isso faça diferença e aconteça, depende de você. É a sua ação, é a sua vontade. Em resumo, é a sua fé. Quem vai te motivar para frente, te livrar dos percalços do karma, é quem vai te fazer evoluir. Como eu falei, não existe uma fórmula mágica para nada nesse mundo. Tudo requer esforço. Porque quando volta para o campo da espiritualidade, a gente acha que deveria ser mais fácil. Deveria ter um caminho mais fácil. Ao contrário, foi mais difícil. Tudo requer esforço. Na vida, seja ela espiritual, seja ela material, seja o que for. O importante, gente, é a gente saber que assumir a sua autorresponsabilidade sobre os aspectos do que faz parte da sua vida, sejam os aspectos físicos, sejam os aspectos emocionais, sejam os aspectos espirituais, é o caminho para você chegar lá. Porque não dá para você separar a sua vida em nuances de aspectos materiais, em nuances de aspectos emocionais, em nuances de aspectos espirituais. Não dá para você fazer isso. Você não pode simplesmente falar, agora eu vou ser religioso. Aí você sai da igreja, por exemplo, ou do centro espírita, ou do culto, ou seja de onde for,
e chuta um cachorro que está ali na rua. Você não pode fazer isso. Você tem que ser o que é 24 horas por dia. Se você é evangélico, por exemplo, você tem que ser evangélico dentro da igreja e fora dela. Se você é espírita, você tem que ser espírita dentro do centro e fora dele. Se você é católico, você tem que ser católico dentro da igreja, estar em comunhão lá e fora dela. Você não pode ser algo só por um momento. Porque se esse algo faz parte da sua personalidade, ele faz parte de você, como você vai ser só uma parte do tempo? Entenderam? É a mesma coisa com as outras nuances da sua vida. Você não pode escolher um momento para falar assim, agora eu vou ser fofo, agora eu vou ser emocional. Você é uma pessoa fofa, carinhosa, e 10 minutos depois você está dando coice por aí. Tem que ser mula pro resto da vida. Ou você é uma coisa ou outra. Tudo na vida da gente é proporcional ao que somos. Sendo assim, o que a gente recebe é proporcional ao que a gente doa. Ah, Pierre, mas eu não estou doando muito mais do que recebo. Será? Será que você está doando muito mais do que recebe? Ou será que você acha que está doando mais do que recebe? Será que você não está se colocando numa condição de empoderamento maior do que o que você realmente, porventura, está executando? Gente, as coisas são bem simples. As coisas são bem simples. É que a gente complica. O fato da gente ver as coisas simples como complexas é que também ajudam a dificultar um pouco o caminho. Entender que as coisas elas acontecem de forma proporcional ao que a gente vibra é o grande segredo da coisa, é o ponto-chave. Se a gente vibra numa determinada frequência mais elevada, é inevitável e inegável saber e entender que as frequências mais baixas vão estar fora do seu campo. Vão estar fora do seu campo. Por quê? Porque você vai estar vibrando numa frequência muito mais elevada. Não tem como aquela frequência te atingir. Se você vibra numa frequência mais baixa, como você espera interagir com energias de luz, com energias mais elevadas? Como você espera que essas presenças façam parte do seu campo, da sua vida, do seu dia a dia? Já pararam para pensar? Estar em vigília de nós mesmos é extremamente importante para esse processo. Essa vigília de nós mesmos, ela é imprescindível. E é ela quem vai nos dar o poder pessoal ante as relações kármicas e ante a forma como o karma se apresenta na vida da gente para poder fazer com que as coisas rodem. A gente não precisa necessariamente, como eu disse, entender o karma, mas entender que ele pode ser algo mais leve ou mais pesado, de acordo com a visão que você tem sobre eles. Certo, gente? Bom, eu acho que por hoje, né, era o que eu tinha para falar para vocês aí sobre o karma. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber agora, acho que é um momento que vocês podem falar.
Aí eu tô aberto aí pra gente debater sobre. A Patrícia tinha feito uma pergunta, né, Patrícia? Desculpa, eu passei batido para não terminar a linha de pensamento. Sua pergunta, se eu já tive contato com esses seres de luz. Então, eu tive, tenho e continuo tendo. Comecei meu contato com os seres aos meus 4 anos de idade. Aonde com 4 anos de idade eu costumo dizer que eles já perturbavam a minha cabeça, né? Mas acho que era eu que perturbava deles. E de lá pra cá, nunca mais eu deixei de ter esse contato. Então comecei a ter contato sim com eles com 4 anos de idade. E até hoje eu tenho contato com eles. Especialmente com o Arcanjo Gabriel. Especialmente com o meu querido amigo Star, que é o Arcanjo Gabriel, cujo qual ele está sempre me orientando, está sempre me passando as informações e está ajudando aí também tanta gente com os direcionamentos. Oi, Tani. Parabéns para nós, né? E principalmente para vocês aí que estão assistindo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, você ouviu a resposta que eu dei, Patrícia? Nessas horas eu concordo com o Star quando ele diz que essa nossa tecnologia é bem ultrapassada. Lento, lento, lento. Não, Leia. O karma não necessariamente é uma coisa negativa que nós precisamos ou devemos eliminar de nossa vida. É uma boa pergunta. Como eu falei, isso daí é uma das visões erradas que a gente acaba tendo em relação ao karma. O karma, ele é algo mal resolvido que inevitavelmente em algum momento da sua vida, seja em essa ou em outra, você vai passar. Então, a forma como você vai encarar ele vai fazer com que você o execute de uma forma mais rápida, sem sofrimentos, ou de uma forma mais demorada, com sofrimentos. Certo? Quanto a outra pergunta, se tem coisas boas que a gente deve manter na nossa vida? Sim. Tem, como eu falei, que é o tema que a gente vai falar na nossa próxima live, né, que é o Dharma. O Dharma, que é basicamente o contrário do karma. A gente vai falar sobre ele, né, mas não só o Dharma em si, mas todas as coisas que a gente cultivaria aí dentro das leis divinas, como energias positivas, dentro dos conhecimentos divinos, são coisas boas que a gente deve sim manter na nossa vida, porque vão nos ajudar, vão nos elevar como seres de luz, vão nos proporcionar aí um crescimento infindável como ser de luz e como pessoa também. Nossa, gente, será que eu falei tanto que ninguém tem perguntas? De nada, gente. Tá, a Leia fez uma pergunta interessante, ó. Como a gente pode saber sobre os karmas de outras vidas? Isso aí é bem legal, porque como a gente nasce com uma determinada limitação do nosso cérebro, a gente não acessa muitas das informações que a gente consegue ter aí guardadas no nosso cérebro. Sendo assim, vamos dizer aí que 80, 90% mais ou menos das coisas que a gente vivencia, que ficam guardadas no nosso banco de dados, elas acabam não sendo acessadas. Dessa maneira, para a gente lembrar do karma, a gente tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho
seria a gente buscar um trabalho, buscar uma terapia, alguma coisa que possa nos dar o respaldo da vivência de vida passada, né, da visualização direcionada, né? E a gente vai chegar lá a falar sobre isso em algum momento mais à frente, tá? Foi boa? Por isso eu falei que foi boa a pergunta da Léa. Mas ao mesmo tempo, acelerar a nossa condição vibracional do cérebro, que vai nos dar a autonomia de assim gerar mais carga elétrica, gerando maiores impulsos cerebrais para ter um tempo menor de processamento cerebral, ou seja, aumentando os nossos ciclos por segundo. É uma coisa que vai nos dar aí uma facilidade de acessar áreas do cérebro que estão adormecidas, e acessando então áreas de lembranças que estão relativamente ligadas a informações que estão contidas no seu banco de dados, ou seja, informações que estão contidas na sua aura. Para você conseguir acessar essas informações, você precisa então necessariamente evoluir a sua condição ao ponto de chegar a uma determinada vibração cerebral mais elevada para poder acessá-las. Então, ou seja, até para esse ponto a evolução se torna necessária. Foi ótima a sua pergunta, Léa. Muito boa. A Patrícia perguntou se o karma pode ser bom. Sim, na verdade, se a gente parar para analisar e enxergar o karma como ele sendo o que ele realmente é, que é um aprendizado que vai te dar um impulsionador, ele é bom, né? Na verdade, ele funciona como, por exemplo, um remédio, né? Você está passando mal, você vai tomar um remédio. Às vezes o remédio não tem o sabor agradável, mas ele vai te curar. Então, sim, o karma ele pode ser bom, ele pode ser positivo a partir do momento que você entenda, respeite o que ele é e consiga colocar ele em prática. Não, pela dor não. Como eu falei, Patrícia, não. O karma, ele é um momento, sim, complicado nas nossas vidas, porque a gente não lembra do que está acontecendo, não sabe o porquê. Então, por conta disso, algumas vezes o karma envolve dor, envolve sofrimento, mas é como eu disse antes, essa dor e esse sofrimento, eles são opcionais. Então, a partir do momento que você amplia a sua visão e percebe que aquilo que está acontecendo é alguma relação kármica, isso já vai dar a você uma autonomia de parar e pensar, opa, peraí, isso é um karma, isso é um teste, isso é um aprendizado. Eu não posso deixar que isso me atinja como um míssil. Entenderam? Então a forma como você vai lidar com ele é que vai fazer toda a diferença. O Edson perguntou, o karma é individual e familiar? Sim, na verdade tem vários tipos de linhas de karma, tá, Edson? Existe o karma individual, existe o karma coletivo. O karma coletivo, inclusive, geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico e bem comum. Como foi agora há pouco tempo não, que já tem um tempo, né? O caso do World Trade Center, né? O caso do Titanic, né? Que é um número grande de pessoas que acabam morrendo, passando por uma situação negativa e tal, e morrem todos de uma vez, né? Você vê que mesmo nesses eventos, que foram eventos, né, que tiveram muitas mortes e tal, quem não tinha que morrer saiu vivo. Tanto no caso do Titanic, quanto no caso do World Trade Center e em outros casos. O karma coletivo, basicamente, ele acontece quando, por exemplo, existe um grupo de pessoas que fizeram uma mesma coisa, juntas em uma outra vida, e elas decidem purificar todas de uma vez. Então, aquele grupo de pessoas, eles são atraídos e aglutinados num determinado local para queimar aquele débito todo de uma vez, todas juntas no mesmo processo. Isso é o karma coletivo. No caso do karma familiar, né, também muito comumente chamado de maldição familiar,
são aqueles karmas que às vezes eles ficam mal resolvidos dentro da família, passam de geração em geração, de pai para filho, e enquanto ele não é resolvido, ele vai se estendendo e vai passando pela linhagem familiar. Existe também, tá? Nesse caso, precisa se encontrar a raiz do problema, ou seja, lá no tronco familiar, tanto do pai quanto da mãe, para ver onde se originou esse processo kármico, para extirpá-lo na sua raiz. Uma vez que a raiz do problema é extirpada, ou seja, a gente tirou, sanou a raiz do problema, a tendência é que aquele karma ele vá se desvanecendo ao longo das gerações para não ter mais um problema no restante da família e, consequentemente, assim, nas gerações futuras. A Viviane perguntou se ela pode atrair o karma de uma outra pessoa a partir do momento que se propõe a ajudar uma pessoa. Não, você não atrai o karma de uma outra pessoa, isso não existe, tá? Mas a partir do momento que você ajuda alguém, vamos dizer que essa pessoa, às vezes você e ela, você pode não saber, mas vocês tenham uma ligação kármica, tem alguma coisa mal resolvida. Então a forma como você vai ajudar essa pessoa, ela pode desencadear esse processo kármico, tá? Se você tem uma relação kármica com uma pessoa e você vai ajudar esta pessoa, dependendo da forma como essa ajuda provenientemente vai ser realizada, ela pode sim desencadear um processo kármico, às vezes violento ou não, ou às vezes pode até estabelecer um resgate, tá? Mas, gente, o que vale também é o fato a gente lembrar que, apesar de que os karmas eles podem acontecer, como eu falei, sendo um resgate de uma outra vida, também tem os karmas da vida presente, porque a gente está vivo. Enquanto vivo, a gente está aí na impedância de continuar errando e acertando. Isso faz parte do processo evolutivo, tá? Isso já responde a pergunta da Valdenísia. O karma não é só de outras vidas, mas também da vida presente, o caso de karma de vida presente, tá? Então, assim, a partir do momento que às vezes você tem um débito, você tem um karma com uma outra pessoa, e aí você vai lá, você fez a sua parte, ou seja, você executou o que estava previsto no propósito de resgate, e a outra parte, a outra pessoa não, e aí? Você queimou seu karma? Queimou. Mas ela criou um outro. Ela criou karma novo com você. Ah, mas aí eu vou ter que pagar karma com ela? Não. Se ela criou, ela vai ter que criar uma maneira, uma oportunidade para resgatar esse karma, tá? E aí já não é mais da nossa alçada, vamos dizer assim. Aí já é com os senhores do karma, que são os responsáveis por definir como isso vai ser realizado, tá? Como isso vai ser resgatado. Mais perguntas, gente? Vocês deram like, gente? Vocês compartilharam, gente? Gente, eu pedi um favor para vocês aí, né, para nossa próxima live, que vai acontecer aí, acredito eu, que no próximo domingo, tá? Tem muitos dias, sim. Eu acho que domingo está sendo um dia legal, porque é o dia que mais ou menos a maioria está em casa. Eu pedi um favor para vocês que ajudem compartilhando, né, tanto essa live que a gente está fazendo hoje, quanto a página do Face, né? Aí falando pro pessoal, dar like e tal, para poder a gente assim fazer um crescimento disso e difundir para maior quantidade de gente possível. Sim, Patrícia, seria o chamado a lei do retorno. A lei do retorno, ela está direcionalmente e proporcionalmente ligada às questões kármicas, tá? Dessa maneira, a lei do retorno basicamente é o que faz com que o karma seja executado, tá? A Valdenísia dizem que é dividido. Não entendi. Os karmas, é dividido. A lei do retorno estaria ligada ao karma de vida presente.
Sim, mas também não só o karma de vida presente, Patrícia, como também aos karmas de vida passada, tá? A lei do retorno é basicamente o estopim, vamos dizer assim, o percursor que vai tornar possível um resgate kármico, que vai tornar possível o processo de aprendizado e o processo de realização do resgate kármico, tá? É a lei do retorno quem faz o karma acontecer e faz as coisas andarem. Sem ela, não existiria o karma, não existiria o resgate do karma. A Valdenise disse que é dividido. Dividido como assim? Entre pessoas, o karma dividido? Não entendi. Não entendi a pergunta. Se você puder ser mais específica para eu responder. Que o karma deve ser dividido. Tipo assim, se a pessoa não deu saldo, ficou com saldo e a outra criou o karma. Não, o karma só é dividido no caso não nesse caso. O karma só é dividido no caso de família, karma familiar. Karma criado é dividido entre a pessoa que fez algo. Não, isso não. Por exemplo, se você tem um relacionamento com a outra pessoa, como eu tinha dado o exemplo, e você tem uma relação kármica com ela, você resgata e ela não, ela criou karma, você não. O karma dela é dela, o seu é seu. O seu foi resgatado, o dela não. Aí é um problema dela e não o seu. O karma só é dividido em relação ao, como eu disse, a linhagem familiar, que são os chamados karmas de família, como o Edson tinha perguntado, que é o que também muito comumente é conhecido aí como maldição familiar. O karma familiar, ele é dividido entre as linhagens familiares, tá? Mas os karmas entre pessoas não. Sim. Então, as coisas que você faz de errado a outrem, que a Valdenisa está falando, não, isso não é dividido, isso é um karma que você adquire. Se você fez algo errado a outrem, você adquiriu um karma com essa outra pessoa, tá? E aí é um karma seu para com aquela outra pessoa. Isso não é dividido, é seu. Tá? Se você vai resgatar esse karma, é você quem vai ter que resgatar, porque é você quem cometeu. Entendeu? Então, mas você diz toda hora eu te perdoo. Mas aí é o contrário. Quando você diz eu te perdoo, é quando você foi alvo da situação kármica e não quando você cometeu o karma. Entendeu? Quando você cometeu o karma, você criou o débito. Você criou a situação. Vira um ciclo, né? Então, você criou um ciclo que precisa ser findado. Dizer eu te perdoo não resolve. Por quê? A frase eu te perdoo é quando a outra pessoa criou um débito, criou um karma com você e ela não está sabendo resgatar, mas você não quer, vamos dizer assim, ficar com essa pendência. Então você, perdoando, você já corta a coligação kármica que aquela pessoa necessariamente acabou criando com você. O ideal não seria nem você também dizer você me perdoe, mas talvez pedir o perdão diretamente à pessoa, sabe? Seria o trabalho do perdão. Por exemplo, quando é no caso de uma vida passada, você chegar à pessoa, ela não vai lembrar, porque nem você lembra o que fez, né? Mas você tentar ali criar um momento de perdão, né? E quando é no caso da vida presente, geralmente um karma de vida presente, as pessoas sabem, né? Porventura o que você fez, por que você fez, porque fica mágoa, fica um mal-estar e tal. E o momento do perdão, ele seria adequadamente o responsável por fazer esse resgate kármico, porque resolveria a pendência sem necessariamente ter que envolver um processo de sofrimento, entendeu? Então, o perdão, ele seria sim aí a forma mais rápida e mais curta de você resgatar um karma, por exemplo, no caso do karma de vida presente. Mesmo assim a gente nunca acha que errou. Pois é, exatamente por causa disso é que o karma existe,
né? O fato da gente nunca saber se errou ou mesmo aceitar que errou, como eu falei. Até porque, como eu tinha dito logo, mas no início, né, quando a gente começou a live, o que você faz de bom para um pode ser ruim para outro e vice-versa. É um mantra, né? Dizer eu te perdoo e você me perdoa, mas ajuda, mas não é tão, vamos dizer assim, direto, tão importante e tão gratificante quanto o fato de você pedir o perdão diretamente à pessoa ofendida, ao ofendido. O momento do perdão pode ser acessado pelo Ho Oponopono? Sim, pode ser acessado pelo Ho Oponopono. Mas, gente, o importante é entender que, por exemplo, nas relações kármicas, no caso da relação kármica de vida presente, que é aquela que gera mágoa, tá? Que geralmente é onde as pessoas têm mais dificuldade. Como eu falei, o Ho Oponopono, mantras, meditação, são doutrinas. Todas elas vão ajudar, mas nenhuma delas vai resolver. 80% do trabalho é seu. Então, ou seja, o que isso significa? Que enquanto você fizer um mantra, por exemplo, de perdão, você pode ficar falando lá, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, ajoelhado no milho, como fazia minha avó, falava antigamente, né? Para poder fazer a penitência. Mas no seu íntimo, no seu interior, esse perdão ele não é algo relativamente verdadeiro. Ele não acontece. Entenderam? O perdão ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então técnica alguma vai fazer com que você consiga ter o perdão, com que você consiga fazer o resgate, se você não realmente se sentir preparado, motivado para isso, tá? E para que você consiga atingir esse obstáculo, né, e passar por ele, aí, gente, só vibrando em amor mesmo. É a forma mais fácil. A Patrícia falou assim, como eu ou qualquer pessoa poderia ter contato com esses seres iluminados. Bom, Patrícia, eu não tenho uma técnica muito específica, né? Porque o telefone ele toca mais do lado de lá do que do lado de cá para lá. Mas a forma mais simples, como eu falei, ela acontece a partir do momento que você entra nos padrões vibratórios mais elevados. Uma vez que eles são seres que eles já têm uma realidade vibracional completamente diferente da nossa, eles conseguem até se identificar a uma determinada vibração. Mas é a gente quem precisa elevar o nosso padrão para chegar na deles, e não eles que precisam baixar para chegar no nosso. Porque senão eles não conseguiriam, entendeu? Mas a Tani perguntou... Mas tem como todos chegarem? Sim, tem como todos chegarem. Mas isso vai depender muito, como eu falei, da predisposição de cada um, da força de vontade, da fé e assim por diante. Né? Como eu falei, a gente vai chegar depois, mais à frente, onde a gente vai falar sobre o resgate cósmico e vai falar sobre outras técnicas e outras coisas que facilitam, são facilitadores dentro deste processo da nossa iluminação, da gente elevar a nossa vibração, da gente elevar a nossa energia para poder ter esse contato com maior facilidade. Mas, como eu falei também, isso é um facilitador. Nós mesmos precisamos elevar a nossa frequência para podermos conseguir ter esse contato, tá? Então, por mais facilitadores que existam, o trabalho pessoal de nós com nós mesmos, ele é imprescindível e necessário o tempo inteiro. A Tani perguntou assim, o perdão não inventa o teste que a pessoa vai ter que passar para ver se o aprendizado foi feito. Depende, Tani. No caso, tanto de vida presente quanto de vida passada, se a pessoa, o ofendido, né, ele aceitar esse perdão, sim, isso às vezes faz com que você se isente do teste, tá? Porque muda o padrão de frequência, necessariamente aquela mácula que ficou, ela sai, e aí saindo a mácula, se torna desnecessário, por exemplo, um processo kármico sofrível para que a pessoa resgate algo que ela conseguiu resgatar de uma forma mais amena, entendeu?
A Denise Neroli perguntou: só com a solução de todos os karmas é que teremos evolução? Não, não necessariamente, tá, Denise? A solução dos karmas, ela é algo que vai nos ajudar bastante no processo evolutivo. Por quê? Porque basicamente, à medida que a gente vai se limpando das condições kármicas, a gente vai desenvolvendo uma condição emocional mais estabilizada, mais amorosa, porque a gente vai conseguindo começar a se colocar dentro do padrão alheio, dentro da posição do outro. Tá? Então, na verdade, o que vai causar esse processo de evolução está muito mais ligado com a boa vontade, né, com aquela questão, né, do mandamento lá de não amar ao próximo como a ti mesmo, né, e a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você consegue isso, você basicamente consegue se colocar na posição do outro. E aí, se você consegue se colocar na posição do outro, você não cria karmas, porque você vai pensar como o outro iria lidar com aquela situação antes de você fazê-la. Porque você pensaria, tá, eu gostaria de receber tal coisa, eu gostaria de ser alvo disso, entendeu? E aí isso muda tudo, muda a frequência, muda os caminhos e você vai evoluindo. É isso. A Valdenise falou: Patrícia, acho que depende de onde estamos, como estamos espiritualmente, tá? Ah, Fabiola tá assistindo a live, olha, tudo bem, Fabiola? A mudança, melhora vem com o despertar da consciência, entendimento das causas do karma individual, coletivo, familiar, etc, de sofrimentos, a vontade. É isso aí. Trabalhar os nossos pensamentos, nossas ações, é exatamente isso aí. Tá bom. Bom, gente, Fica pra próxima. o segredo é o nível de vibração, né? Exatamente, Tani. O segredo da mágica não está na varinha, mas o segredo tá na pessoa que usa a varinha. É isso aí. Ô, Denise, tudo bem? Chegou agora. Chegou agora, Denise? Estamos terminando. Já estamos terminando. Faz replay, vê depois. Bom, a live vai ficar, acho que gravada. Eu não sei ainda muito bem como é que funciona. Como eu falei, eu sou meio péssimo nisso. É a primeira live que eu estou fazendo aqui com vocês no Face. Eu não sou tão adepto de rede social, então ainda não sei como é que funciona direito. Mas acredito que ela vai ficar gravada na página para quem quiser depois acessar. Se eles desejam mais live. Como eu falei, a gente está programado aí falar sobre o Dharma na próxima live. Não sei, claro, isso, se vocês gostaram, se vocês quiserem, né? Todo mundo gostou, as pessoas gostaram. Vocês gostaram da live? Vão querer mais? Que é a pergunta que não quer calar, né? A Leia disse que gosta, que gostou, quer mais lives. A Valdenise tudo tem primeira vez, filha, adorei. Legal, legal, André. Que bom que você conseguiu acessar. Legal, que bom que todo mundo gostou. Então, eu gostei muito de fazer essa live com vocês. Como eu falei, é uma experiência nova pra mim. Eu não sou tão bom assim com essa coisa de live. Eu tô aí aprendendo, como eu falei, né? Eu não sou também o Senhor da Verdade. Não tô falando aqui como sendo verdade absoluta, né? Mas estou passando aqui tudo que eu tô passando.
todas as informações, todas as coisas que eu falei, que eu estou passando, é sobre o conhecimento da tutela dos seres, que eu já tenho contato desde há muito tempo, como eu falei, desde os meus 4 anos, principalmente o Star, o Arcanjo Gabriel, né, que é quem passa a maior parte das informações mesmo. Então todo o conhecimento que eu vier passar aqui porventura para vocês, todo tipo de coisa que eu vier porventura aqui falar, é sempre sobre o aval e sobre a tutela dos seres, né, e sobre o conhecimento daquilo, tudo que eles me passam. Nunca vou chegar aqui e vou falar do que veio na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu acho que a gente está fazendo um trabalho para justamente ajudar no processo de elevação das pessoas. Acho que isso é importante, né? Ainda mais nos dias de hoje, onde a gente não tem aí uma resposta, um respaldo espiritual muito bom ou muito grande para as pessoas. Então, para eu passar alguma coisa para alguém, tem que ser algo que eu veja também como verdadeiro e que tenha uma fonte de sabedoria maior, porque a nossa aqui não é uma coisa relevante, né? Quem de nós aqui pode dizer que é sábio de verdade, né? Senão aquele que sabe que não ainda sabe de nada. Bom, gente, eu gostei bastante de estar fazendo essa live. Eu espero não ter falado muita besteira para vocês. Não espero também não ter gaguejado muito. Mas foi isso, tá? Então a próxima live fica para semana que vem, no próximo domingo, no mesmo horário, tá? 19 horas, horário de Brasília, que eu acho que é um horário bom. Se vocês acharem que é um horário ruim, depois vocês podem mandar inbox, mensagem pra gente, pelo Face mesmo, falando, olha, eu acho que tal hora seria melhor, tipo 20 horas, 21. Vocês vão escolher pra gente poder ir adequando isso daí. Tá, eu botei 19 horas porque geralmente é um horário onde o pessoal já está em casa, já está mais relaxado e tal. Mas pode ser antes, pode ser depois. Vocês é quem vão definir, tá? Valeu, Andréia. E os temas virão conforme eles quiserem. Valeu. Obrigado, Patrícia. Então, gente, fica marcado por enquanto aí, né? Caso ninguém se manifeste, para o próximo domingo, às 19 horas. A outra live a gente vai falar sobre Dharma. Ok? Um abraço a todo mundo e fiquem na luz todos. André, até amanhã. Amanhã a gente se fala. E valeu, Patrícia. Até mais. Foi um prazer ter vocês aqui. Todos vocês, em verdade. E a gente se vê na próxima live, então. Um abraço a todos e fiquem na luz. Até mais, gente.